Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Abramos nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, fala assim: Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, engano, algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mais uma vez pedimos, Senhor amado, Pai Celeste, que nos conceda a graça do entendimento. Fala conosco, aplica a Tua palavra ao nosso coração, que andemos nas pisadas do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem te oramos, pedindo que nos conduza sempre ao arrependimento quando pecarmos contra Ti, por Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estivemos considerando há bastante tempo a conduta dos crentes no seu ambiente de trabalho, conforme os versículos 18 a 20. Vimos que aqueles que eram tidos como servos, escravos domésticos, eles foram exortados, como nós lemos até mesmo nesse versículo 20, eles foram encorajados a agradar a Deus à medida em que eles obedecessem aos seus senhores, seus donos, mesmo que esses fossem maus. Então, agora nós vamos considerar, tendo como base bíblica os versículos 21 a 25, nos quais, nesses versículos, a pessoa de nosso Senhor Jesus é apresentada como modelo para quantos viverem piedosamente unidos a Ele. Nós vamos considerar o tema: o sofrimento modelado pelo Senhor. Quando se diz sofrimento modelado por Ele, quer dizer que o sofrimento dos crentes que foram chamados para serem santos e irrepreensíveis é um sofrimento semelhante ao do Senhor, porque Ele é o modelo disso. Então, veremos, com a graça do Senhor Jesus, evidentemente, hoje é bem menos do tempo que temos, vamos ver 4 proposições. Eu vou citar cada uma delas e depois é que nós vamos discorrer de forma detalhada. Então, quais são as 4 coisas que veremos? Primeiro, os crentes veem o sofrimento como um privilégio. Depois veremos que os crentes sofrem seguindo o exemplo do Senhor. Em terceiro lugar, veremos que os crentes sabem, eles conhecem, eles sabem da santidade do Senhor no sofrimento. E por último, veremos os crentes sabem que o Senhor sofreu em favor deles. Então, vejamos de forma detalhada. Primeiro ponto.
Isso tudo vocês demoraram, tudo isso porque estava ainda chegando as informações para chegar aqui, né? Os crentes veem o sofrimento como um privilégio. Observem que o versículo 20 diz assim, a segunda parte, olha, se entretanto, segunda parte do versículo 20, afinal, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável, isto é grato a Deus. Então diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Foi para esse tipo de vida que vocês foram, uma tradução livre diz, convidados, o mesmo que Cristo sofreu. Qual é o sentido dessa expressão, dessa afirmação do apóstolo Paulo? Porquanto, para isto mesmo, foste chamados, os que também Cristo sofreu em vosso lugar. Negativamente falando, o Senhor nos chamou para sermos afligidos sem motivos. E isso é a semelhança dele. Em outras palavras, assim como o Senhor Jesus, ao vir a este mundo, mesmo não tendo dado motivo algum para ser perseguido e desonrado, porém, ao contrário, ele foi realmente perseguido. Semelhantemente, os cristãos, por terem sido chamados para ser, repito, santos e irrepreensíveis, eles sofrerão. Vejam que está dentro do contexto, é isso que está dizendo, olha, você não há glória nenhuma se alguém vai pecar, se alguém fizer o que é errado e for esbofeteado, não há glória nenhuma, mesmo que suporte esse esbofeteamento com paciência. Não há glória nenhuma. Não há nada para se louvar. Mas é bom saber isso, lembrar disso. Sermos afligidos sem motivos é também algo inevitável. Uma vez que, por causa da nossa comunhão com Cristo, o mundo simplesmente nos ama ou odeia? Nos odeia. Por isso que está escrito no Evangelho, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, e ele falou isso muitas vezes. Ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Então, irmãos, isso é certo. O problema é que nós, muitas vezes, e não são poucas as vezes, não queremos sofrer mesmo. E fazemos tudo para não sofrer mesmo. Mas não tem jeito. Fomos chamados para isso. Não tem. Por isso, quem quiser, disse o ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia por dia, e siga. Não tem como ser diferente. E se eu andar certinho, fizer tudo direitinho, conforme o Senhor manda, o que vai acontecer comigo? Pior, vai sofrer. Interessante, irmãos, como é diferente do que alguns homens querem, de forma enganosa, enganar. Quando dizem assim, para de sofrer. Nada de pobreza. Nada de doença. Nada de perseguição. É muito claro. Para isto fostes chamados. Nesse aspecto negativo, o privilégio dos crentes está em que o sofrimento deles, esse é o privilégio, é semelhante, poderia até dizer igual ao do seu Senhor. Positivamente falando, os crentes foram chamados para uma conduta que
atrairia o ódio dos homens, por causa do que a gente já leu. Ou seja, a santidade nesse mundo é algo tão estranho que tudo mais se volta contra quem a exibe. Foi assim com o Senhor, será assim com os crentes. Eu me lembrei agora que há 37 anos, fomos, minha esposa e eu, alegremente ao cartório para pegar a nosso, como é que chama aquele negócio? Certidão de casamento? Não. Certidão de casamento. Aí fomos lá, alegre. Você lembra? Ela nem precisa estar aí. Está aqui, mudou de lugar. Alegremente fomos lá e a senhora disse assim, entregou, disse até o divórcio. Eu olhei com ela, ali eu fiquei com ódio dela. Naquele tempo, há 37 anos, já tinha esse pensamento. Casa e divorcia. Não fale isso, senhora. Ela gostou de mim? Não podia gostar. Meus irmãos, qualquer que seja o aspecto considerado, seja negativo ou positivo, nós estamos diante de um dos mais significativos princípios bíblicos, que é o privilégio de ser chamado à comunhão dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse princípio também foi apresentado pelo apóstolo Paulo, quando ele falando aos Filipenses, e olha que a carta é a carta da alegria. Ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer dele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, foi concedido a vocês, filipenses, em relação a Cristo, não somente crer nele. Crer é um aspecto. A fé é um dom de Deus, mas junto com a fé vem esse privilégio. Outro privilégio é a graça de padecer por ele. Na verdade, podemos até afirmar que ao dizer por quanto para isto mesmo for chamados, é como se o apóstolo estivesse dizendo, vocês foram chamados por Deus para a situação na qual tem de suportar o sofrimento. Não é a Bíblia que diz, irmãos? A Bíblia fala, por exemplo, o Senhor deixou claro que seguir a Ele requer renúncia. Diz assim, indo ele de caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu assim, as raposas têm seus covis e as aves dos céus, ninho. As aves numa boa, está lá no ninhozinho dela. Ele diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer seguir o Senhor? Tem isso. No caso dele, é interessante, toda vez quando a gente vai dormir, geralmente eu penso isso assim, eu digo, minha filha, mas que bênção é ter um travesseiro como eu tenho. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, o ódio do mundo contra os crentes é algo certo e esperado por causa do Senhor. Ele disse, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho de Deus. Por isso, irmãos, os antigos, eles tiravam de letra isso. Vocês lembram aquele autor que disse assim, teus amigos te desprezam? Vocês não estão aqui, não? Conta-lhe isso em oração. Conta ele isso em oração. E por seu amor tão terno. Ele não vai dizer assim, ele vai trazer os amigos, não. Paz terás no coração. Além disso, o Senhor mesmo falou desse sofrimento a Paulo. Foi o que ele disse. Disse, vai, falando para Ananias, quando Paulo estava lá cego, disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa, quanto lhe é necessário, quanto é conveniente sofrer pelo meu nome. Esse é um elemento que nós, pregadores, temos a tendência a não revelar para as pessoas. Aí diz só uma parte, diz assim, olha, entregue a sua vida a Jesus e tudo vai ficar numa boa. Não, tem que dizer assim, olha, você entrega a sua vida a Jesus sabendo que vem peia. A ponto de dizer assim, eu não vim trazer paz
a terra, e sim espada. Por isso o pai entrará em conflito com mãe, etc., na família mesmo. Por quê? Porque quando alguém se converte na família, ele vai encontrar dificuldades, porque o pensamento do crente agora é outro. Ele vai se voltar para o Senhor e ele vai ser visto como chato até na sua própria família. Vocês estão entendendo? Mas é um privilégio. Por causa disso, o apóstolo Paulo, ele mesmo procurava experimentar a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Além disso, nós temos, irmãos, o testemunho dos apóstolos descrito no livro de Atos, quando eles foram açoitados e se sentiram privilegiados. Vamos repetir? Os crentes... É isso mesmo, os crentes veem o sofrimento como um privilégio. Eu preciso lembrar disso. Nós precisamos. Temos tido a experiência de sofrer por causa do nome de Cristo, nosso Senhor, e nos sentirmos privilegiados. Que chega esse dia com a graça do Senhor. Em segundo lugar, os crentes sofrem seguindo o exemplo do Senhor. No versículo 21, a parte B diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É isso que vocês leem? Leia de novo aí, por favor. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui faltou aquela primeira vez. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É bom olhar, porque aí pode errar. É bom olhar na Bíblia mesmo. Consideremos essas, são 3 expressões que nós temos aqui que diz respeito à conduta dele como exemplo ou modelo. A primeira expressão é: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele padeceu a tal ponto que foi chamado e cumpriu o que a Escritura diz. Ele foi feito o servo sofredor. Está descrito isso em Isaías capítulo 52, nos versículos 13 a 15, depois Isaías 53, a partir do versículo 1, no capítulo 52, versículo 13 a 15, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Fala da exaltação, mas diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará ele admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E então começa o capítulo 53 de Isaías dizendo assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o poder, o braço do Senhor, e diz: porque foi subindo como renovo, aquela plantinha que sai da raiz, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, e como onde que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E Isaías continua dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, essa é a descrição que Isaías faz dele. Vejam, pois que também
Cristo sofreu em vosso lugar. Desse modo, o propósito do apóstolo Pedro, ao dizer, pois também Cristo padeceu por nós, parece ser o de produzir ânimo aos que estão sofrendo. Ânimo, encorajamento. Por quê? Porque se o Mestre sofreu e foi por nós, logo todos nós, o quê? Sofreremos. Irmãos, nós somos parecidos com o apóstolo Pedro. Somos homens do mesmo sentimento. Nós somos parecidos com o profeta Elias, homens com os mesmos sentimentos nossos. E, na verdade, nós queremos sempre não sofrer. E quando o sofrimento vem, nós queremos banir de nós sem aproveitamento. Como é que funciona isso? Você já viram o quanto um atleta que quer se sair bem, quer receber o prêmio, quer ser coroado, quer ser ovacionado, quanto eles se desgastam? Não é fácil, irmãos. O sujeito tem que treinar, faça sol ou chuva, frio ou calor, ele tem que se entregar ao treino exaustivo, desgastante, para que no dia da peleja, no dia da exibição, eles se saiam de letra. Mas não há glória sem sofrimento. A vida cristã é assim, irmãos. No estádio, muitos correm, só um leva o prêmio. Na vida cristã, todos os crentes que foram chamados para sofrer, um dia vai dizer assim, eu amo a mensagem da cruz, porque nela está o meu futuro. Na cruz o Senhor morreu, nos deu uma cruz, logo é essa cruz que vai fazer diferença. Além disso, a expressão deixando-vos exemplo, ou como diz a Nova Versão Internacional, deixando o exemplo para vocês. A palavra usada pelo apóstolo Pedro foi tomada, segundo um estudioso Bruce, do meio educacional e se refere aos contornos claros das letras sobre as quais os alunos que estavam aprendendo a escrever faziam seus traços e também um conjunto de letras escritas no alto da página ou no texto, qualquer texto para ser copiado. Está lá, os alunos vão lá escrevendo, só começando. É isso que ele está dizendo aqui. Convém aos crentes fixarem-se no modo de vida do Senhor para copiar esse modo de vida, especialmente escrito nos evangelhos, a fim de conhecerem mais e mais a Ele como modelo perfeito. O que eu quis dizer com isso? Vocês já viram? Sabe, as pessoas que têm a letra mais bonita são as pessoas que elas sofrem. Porque hoje a gente sabe escrever, não sabe nada. Sai aqueles garranchos horríveis. Você pega uma letra, por exemplo, a Noemi, como ela escreve bonito. A Ivanilde Rabelo, como escreve bonito. Agora, pega a minha letra. Vocês não vão entender nada, que nem eu entendo depois o que foi que eu escrevi. Mas para escrever bonito, precisa pegar um modelo de escrita e vir copiando por cima. Mãe, tá bom já? Não, faça mais. Quer brincar? Vai lá e vai. Ele é esse modelo. Quanto mais nos fixarmos nele, como está descrito no Evangelho, mais nós poderemos imitá-lo nessa questão que estamos vendo aqui. Aliás, ele mesmo falou aos seus discípulos de maneira bem didática no Evangelho de João, no episódio que nós lemos aqui do lava-pés. O que ele fez? Diz que durante a ceia, já o diabo tendo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, o que ele fez? Sabendo que o Pai tudo confia nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés sujos daqueles discípulos. Sujos! A poeira da rua. E aí, a toalha
com que estava cingido. Depois de lavar os pés dele, tomou as vestes, voltando para si, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, não tem saída. Se nós quisermos agradar ao Senhor, não tem saída. Temos que nos fixar nele. Temos que ver muitos exemplos dele. Eu vou citar alguns poucos. Vemos-los vivendo humildemente desde a sua concepção. O Senhor da glória foi concebido no ventre materno. Vemo-lo, ainda que não tenha a descrição detalhada, mas está ele lá sugando leite materno. Vemo-lo obedecendo aos seus pais segundo a carne, está lá registrado em Lucas capítulo 2. Vemo-los em perseverante vida de oração. Não é fácil a vida de oração. Vemo-lo como amante da palavra do Senhor. Oh, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que os meus mestres, porque na tua palavra eu medito. Vemo-lo pagando impostos. Oh, já começa a mexer mais um pouquinho para a gente, né? Que sofrimento é pagar imposto. Porque você trabalha e recebe aquele tanto, aí o leão vem e leva uma bocada. Ele é nosso modelo. Vemo-lo sujeitando-se às autoridades. Foi ele que disse ao governador, quando disse: não sabes que tem autoridade para te soltar e para te crucificar? Ele disse: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Não é bem essa de abaixo fulano, abaixo ciclano. Meus irmãos, esse modo de agir não tem nada a ver com ele. Vemo-lo, ele mesmo, carregando a sua cruz. E a próxima expressão diz respeito à prática de tais exemplos, como diz: para seguirdes os seus passos. Não é isso que está escrito? Para seguir os seus passos. Aqui, portanto, somos exortados a percorrer o caminho de Cristo. Como disse alguém, porventura o caminho que Cristo deixou traçado não é marcado pela paciência, integridade e honestidade. É desse modo, portanto, que experimentamos a comunhão dos sofrimentos dele. Irmãos, queira nosso Senhor nos convencer que padecer por sermos cristãos é um grande privilégio. Não sofra nenhum de vós como malfeitor ou como quem se intromete na vida dos outros, nem como ladrão. Mas se sofrerdes por esse nome, o nome de Cristo, bem-aventurados sois. Meus irmãos, que privilégio. É fruto da sua graça. Vocês lembram que ele falou para Paulo, pedindo 3 vezes para que ele retirasse aquele espinho na carne? Ele disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a maneira de sermos preparados para a glória, meus irmãos, porque está escrito que, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, perdi depois de padecer, de sofrer, por um tempo. Não tem jeito, tem que ser isso. É como será, portanto, garantida nossa entrada no reino celeste, pois está dito: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que privilégio. Meus irmãos, eu tenho que fazer uma aplicação disso aqui. Vamos começar em casa. A esposa que tem preguiça de servir sua família, servir seu esposo, ela está muito longe disso aqui, porque o Senhor chamou para você. Quer casar? Quando uma mulher quer casar, ela tem que entender o seguinte, que ela deve agradar o seu marido. Quando o marido quer casar, ele tem que entender que ele tem que agradar a sua mulher. E sabe o que significa esse agradar? Suar, dar-se, doar-se
para ver o bem do seu cônjuge. Que privilégio quando uma esposa diz: filho, eu esqueci a toalha, avô, larga tudo e vai, tá aqui a toalha. Ou então ao contrário. Você viu que eu estou falando coisa bem simples? Bem pequenininha, né? Meu filho, você, olha, por favor, feche esse portão. Ah, mãe, eu estou com tanta preguiça de miserável. Por isso que eu falo assim, porque os filhos precisam ser treinados. Porque, irmãos, olha o nosso tema. Qual é o nosso tema? Sofrimento modelado pelo Senhor. Ele é o modelo. Deve ser o modelo. Temos sofrimento ou sofrido, melhor dizendo, por causa da nossa comunhão com os sofrimentos dele. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a prosseguirmos nessa caminhada, concluindo que felizes todos os que estão conscientes e estão sempre se lembrando e lembrados de que o sofrimento, ainda que machuque, ainda que gere lágrimas, mas nesse mundo não poderá estar ausente. Ele estará presente. Até quando o Senhor, Ele que sofreu tanto, Ele que está sentado à destra do trono de Deus, agora já próximo de completar aquela alegria que Ele tanto quer quando estiver com a sua noiva, esse sofrimento vai cessar quando estivermos com Ele, e Ele vai enxugar toda lágrima. Agora, já não há dor, não há mais nada que possa nos causar aflição. Enquanto isso, lembremos do que Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor nos ajude.